E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o tema cultura de paz. No mês de setembro, as Nações Unidas ela coloca o 21 de setembro como Dia Mundial da Paz. E hoje estamos, nós aqui das Ciências Humanas, eu, o professor Alisson Campina, o professor Raoni e o professor Rodrigo, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que merece uma historicidade, que merece uma possibilidade de reflexão muito intensa. Então, bem-vindos, colegas, vamos começar aí nossa conversa. A gente hoje tem uma agenda para colocar aqui para vocês, uma série de reflexões e faremos de uma forma mais espontânea possível. Então, sejam bem-vindos e podemos começar, Sim, claro. Bom, eu queria começar fazendo de cara um protesto, Porque esse tema, para mim, pelo menos, foi extremamente desafiador. Eu não sei vocês, mas geógrafo nas ciências humanas geralmente está muito mais ligado a conflito do que a paz. Então, se tivesse me dito assim, professor, vamos fazer uma apanhada de conflitos, a gente teria isso pronto de cabo a rabo. Mas realmente eu percebi como é difícil falar de paz olhando para a geociência, porque a gente tem autores como, por exemplo, o Yves Lacoste, autor francês, que vai dizer explicitamente que a geografia serve, antes de mais nada, a fazer a guerra. Então, na verdade, a gente pensa o pensamento geográfico todo no entorno da guerra e não no pensamento da paz. Mas se a gente pensa numa sociedade de paz, numa criação de uma cultura de paz, obviamente a gente precisa pensar e vislumbrar os caminhos que são necessários para que a gente consiga alcançar esse objetivo tão importante. Inclusive, a história ocidental, na escrita da história ocidental, a gente tem esse apelo muito grande ao belicismo, Tanto é que quando a gente está no dia a dia, na sala de aula, e chega no assunto de, nós vamos para a Primeira Guerra Mundial, o aluno diz, agora é bom. Então, esse apelo ao belicismo, ao belicoso, é algo muito forte dentro da escrita da história e move muito essa curiosidade, inclusive, sobre o que é a guerra. E como é importante, porque, na verdade, se a gente que está fazendo a educação não tem uma fala forte no sentido de criarmos uma cultura de paz, que sociedade a gente imagina viver? É bem nesse sentido. Quando o tema foi selecionado, eu fui muito nesse pensamento. Autores, artistas, escritores, poetas, cineastas, pintores, escultores, todo mundo. Quem é que vai falar sobre paz no século XX? A gente tem muito esse discurso. O que Alisson fala é muito correto, assim, essa cultura belicista. Essa cultura belicista está impregnada em tudo. Ela está na sociedade. O filme que mais hitou esse ano, tirando a Barbie, é lógico, é um filme sobre complexo militar industrial americano. São 3 horas de enaltecimento ao Deus Bomba, a pensar justamente essa bomba, E tem sempre essa ideia. Então, assim, a própria cultura, ela traz muito essa belicosidade. E aí, quando o convite foi feito, vamos selecionar alguns autores que vão justamente na contramão desse discurso, de pensar o conflito, condenar, denunciar, criticar o conflito, mas de pensar também a paz, de pensar também a plena convivência entre os diferentes, entre o diverso. E como tá muito forte essa ideia ainda hoje, essa polaridade, de colocar a paz como ausência de guerra apenas. Que isso aí isso passa a ser um conceito de paz que está muito bem localizado no início do século XX. Eu queria começar aqui fazendo uma provocação a partir de 2 pontos. E aí a provocação é a seguinte, por exemplo, eu queria pegar, já que a história me permite isso, um marco, e esse marco seria a construção da modernidade a partir do século XV, e nessa construção da modernidade nós temos 3 coisas importantes, O surgimento do racionalismo moderno, Descartes faz isso de uma maneira bem substancial, com a dúvida metódica, a construção dos estados nacionais, porque a construção do Estado Nacional também parte, por exemplo, pela construção de fronteiras, de exército e necessariamente da guerra. E o esfacelamento do próprio cristianismo a partir das reformas religiosas. Então, a partir da construção da modernidade, esses 3 aspectos, eles fazem com que nós tenhamos uma redefinição simbólica da paz. E essa redefinição simbólica da paz vem com Immanuel Kant, quando ele cria uma obra chamada Paz Perpétua, de 1795, onde nessa obra ele faz uma reflexão bem intensa, tirando a ideia de paz e guerra das mãos do divino, porque a paz seria uma dádiva de Deus e a guerra o castigo, e colocando nas mãos da humanidade.
Kant, inclusive, vai dizer nessa obra que a paz não é algo natural. E se não é natural, ela pode ser criada. E que uma das principais estratégias de civilidade do homem é exatamente estar associado à paz, e o homem livre seria aquele homem que lutaria por uma sociedade de paz. Então, assim como o homem livre lutaria por uma sociedade de paz, o Estado deveria ter responsabilidade sobre a paz. E aí é como se a gente estivesse transferindo das mãos do místico a ideia da paz para a mão da humanidade. E eu acho que esse é o primeiro momento que a gente pode pensar, né? Como se constrói uma noção de paz associada a uma responsabilidade humana associada à civilidade. Né? Esse projeto, que é um projeto iluminista, que vai ser derrubado com a Primeira Guerra Mundial. Que a Primeira Guerra Mundial ela pode ser considerada o quê? A crise da razão humanística. O sono da razão produz monstros. Né? O sono da razão produz monstros. E, por exemplo, Nietzsche dizia no início do século que o mesmo homem, a mesma razão que produz o antibiótico, produz a bomba. E eu acho que é esse paradoxo, né? Esse paradoxo humano que a Primeira Guerra cria, né? De que a paz ela não é tão possível e que a guerra passa a estar na ordem do dia. Então, acho que a gente pode começar a partir disso, eu acho, né? Essa reflexão. É uma noção muito viva, né, hoje em dia, quando a gente pensa, por exemplo, em quantas tecnologias são criadas com motivos múltiplos. Você começou citando um filme, né, que meio que versa sobre isso, sobre a forma como a nossa sociedade se move no sentido de criar, ao mesmo tempo, armas muito poderosas, mas que, ao mesmo tempo, foram capazes de criar avanços tecnológicos gigantescos, inclusive de curar, né? Uhum. Bom, nesse sentido, eu acho que a gente segue com a Primeira Guerra, que tem o seu fim, e aí a gente tem o início de um momento muito importante da gente tentar rearticular a sociedade no entorno da resolução desse conflito. Bom, apesar de que vocês sabem melhor do que eu, né? Muitos historiadores vão apontar que, na verdade, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente teve, na verdade, uma pausa, não é? Não foi como se a gente tivesse efetivamente entrado num momento pacífico. Isso porque as causas que originalmente jogaram a gente na guerra, elas ainda estavam postas, né? Bom, muitas das resoluções que se pautaram depois da Primeira Guerra Mundial, elas, na verdade, estavam voltadas para um revanchismo, né? Com relação à Alemanha, sobretudo, mas, enfim, sobre todas as nações perdedoras com relação àquelas vencedoras. E aí, a gente tem essa tentativa mais forte de construir uma paz endossada pela criação de um órgão que seria a Liga das Nações, tá? Então, a partir de 1919, a gente tem a criação desse órgão que teria como função principal garantir que um episódio dramático como aquele que a gente viu na Primeira Guerra Mundial não se repetiria, né? Bom, e aí eu acho que não adianta eu spoiler essa história, todo mundo já sabe como é que acaba isso, né? A Liga das Nações, na verdade, ela fracassou em seu objetivo central porque, na realidade, a visão de paz dela era muito restrita, né? Ela entendia paz como a ausência da guerra, pura e simples, né? E, na verdade, ela não estava, mais uma vez, combatendo as razões fundamentais pelas quais os países partiram em diversos conflitos ao redor do mundo, né? Então, isso levaria a gente fatalmente para mais uma guerra mundial, levaria a gente para a Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse momento, a gente repete muito dos erros que foram postos na Primeira Guerra Mundial e a gente vai tentar repetir a solução, só que dessa vez com apontamentos um pouco diferentes, né? Quando a gente olha para as diferenças substanciais na existência da Liga das Nações comparadas com a estrutura da ONU, a gente vai ver que muitos pontos foram revisados, né? Talvez um dos principais, lá na Constituição da ONU em 45, tenha sido a estrutura do Conselho Permanente de Segurança, né? Que tem um papel fundamental, né? O Conselho Permanente de Segurança, né? Formado pelos 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial, 5 principais. Então, a gente tem lá França, Reino Unido, Estados Unidos, China e hoje a Rússia, né? À época, o RSS. Tá? Então, essa Constituição é fundamental porque esses 5 eles são capazes de promover o direito ao veto, né? Então, qualquer pauta que for levada ao Conselho de Segurança da ONU, que for vetado por qualquer um desses 5, será automaticamente descartado. Além desse, a gente tem mais 10 vagas, totalizando 15 vagas, do Conselho que são rotativos, né? Esse país também tem direito a voto, mas não tem direito a veto. Perceba que se algum desses dos convidados votar contra alguma das deliberações, ele ainda pode ser vencido a partir de 9 votos. Ele é considerado voto vencido. Mas, perceba, esse é um elemento muito importante, mas ele não esgota a discussão, né? O que a ONU tentou construir para conseguir efetivamente alcançar a paz,
né? Pós-Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos que eventos como aquele não se repetisse, né? Porque, na verdade, essa paz, de fato, não foi alcançada. A gente está num mundo hoje que perpetua, infelizmente, conflitos. E a gente vive especificamente hoje, né? Um momento muito duro da geopolítica internacional nesse sentido. E isso versa sobre o fato de que a ONU, na verdade, foi capaz de lançar mão de diversos braços. A gente pode citar a Unesco, a FAO e tantos outros, que têm um papel fundamental em perseguir objetivos que permitam efetivamente se alcançar a paz através de vias que não são apenas a negação à guerra, mas também a negação dos motivos que levam a gente à guerra, né? Por exemplo, a pressão sobre os recursos naturais e sobre o desenvolvimento de alimentos, enfim, e como tudo isso vai empurrar a gente, infelizmente, para conflitos internacionais. E aí tem um negócio interessante, e eu vou pedir para Rodrigo também conversar sobre isso, que é assim, como essa noção, né, como a Primeira Guerra Mundial, ela vai quebrar uma tradição iluminista de, inclusive, das pessoas terem se colocar o progresso como sendo uma coisa inevitável e como sendo um grande antídoto para a sociedade. E esse projeto iluminista de progresso, ele cai com a Primeira Guerra. E o que eu acho interessante é assim, quando, no contexto ali do Entre Guerras, quando o Marcel Duchamp, né, ele cria lá a roda de bicicleta, a roda da bicicleta, né, e que aquela obra de arte, ela trazia a ideia de que o banco não servia para sentar, a roda não servia para rodar, mas aquela obra de arte servia para repensar com o próprio conceito de arte, mas não só o conceito de arte, mas o conceito de sociedade, ou mesmo o conceito de civilidade, né? E aí entram as vanguardas com essa possibilidade de fazer com que os homens refletissem mais sobre a sua condição. Eu acho que seria interessante você conversar sobre isso também, né? Quando vocês falavam sobre Primeira e Segunda Guerra, me veio muito à mente, assim, você falou a palavra progresso. Haviam muitas forças de progresso convergindo ali. O positivismo batia de um lado, progresso. O Nietzsche batia do outro, falando de progresso, falando do Übermensch, do além do homem, do sobre-homem, do super-homem, né? E ali, quando a gente chega no final do século XIX, a gente tem duas figuras que são bem curiosas, eles não se encontraram, mas os dois trazem muito essa reflexão sobre esse mal-estar que vai marcar muito o século XX, que são Dostoiévski e Freud. Dostoiévski escreve Crime e Castigo, ele pega o super-homem do Nietzsche e ele vira do avesso. Ele desconstrói, ele destrói aquilo ali. E Freud tem um texto seminal na aurora do século XX chamado O Mal-Estar na Civilização, onde ele vai começar a pensar justamente esse descentramento, esse sentimento de mal-estar que o Sartre mais para frente vai chamar de náusea, mas esse deslocamento, por assim se dizer, esse não entender seu lugar no mundo. E conforme a gente adianta nesse século XX, vocês falando e eu lembrando de Hobsbawm, era dos extremos, a gente foi do céu para o inferno, no século XX. A gente curou, mas a gente matou em massa também, a humanidade em si, né? E aí, conforme a gente vai avançando, a gente vai tendo, tanto nesse movimento de vanguarda, já um princípio de contestação de valores, de quebra. Por exemplo, você fala do dadaísmo com Marcel Duchamp, mas a gente tem também um surrealismo que vai procurar justamente o mundo interior. Cansado desse mundo aqui de fora, vou procurar meu mundo interior, influenciado pelo Freud, né, pela interpretação dos sonhos, sobretudo. Quando a gente entra da primeira para a segunda, a gente vai se deparar com um modelo de narrativa literária mesmo, que a gente não tinha visto até então. A gente vai ter os grandes heróis ainda. Hoje não existem mais grandes heróis na literatura. Hoje os autores não trabalham mais os grandes personagens. Mas a gente, nesse período, vai ter muito autor que viveu uma experiência de guerra. Seja um pintor como Franz Marc, que lutou a Primeira Guerra Mundial, né? Seja um Hemingway, que foi lutar na Guerra Civil Espanhola, seja o Éric Maria Remarque, que escreve o excelente Nada de Novo no Front, que virou filme, tá na Netflix. Tem muita gente boa fazendo uma literatura e assim, eu vivi essa guerra, é meio que essa ideia. Eu fui soldado ou soldada nessa guerra e eu decidi contar a minha história. Então assim, tem muito autor que entra nessa vereda, né? Quando a gente pensa, por exemplo, um trabalho como Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, é um baita trabalho. Ele foi pra guerra e ele volta com TEPT. Ele volta com um transtorno de estresse pós-traumático. Ele não consegue dormir à noite. Ele vai assistir filme. Aí quando ele vê filme de guerra, o que ele faz? Ele vê filme em fita. VHS, viu, jovens? Pesquisem depois. Ele vê fitas VHS e ele vê rebobinando. Porque ele diz, eu gosto de ver assim. Porque os aviões andam de trás para frente e eles absorvem as bombas que estavam no chão. Eles pousam nos hangares e as bombas são descarregadas. Ele vê o filme de trás para frente. São levadas até fábricas onde são desmontadas. Até o material radioativo ser devolvido à Terra. Ele vai vendo
a vida em retrospecto, nesse sentido. Já trazendo a ideia do trauma. E é interessante como essa literatura, como esse escrito do eu, né? Esse escrito de si, essa narrativa de si, no início do século XX, ou no Entre Guerras, ou mesmo pós-Segunda Guerra, eu vejo como o quê? Primeiro, como uma autobiografia traumática, tá? Que não é apenas uma autobiografia, mas é também uma como é que eu posso dizer? É como se a gente estivesse pensando assim, é uma narrativa do homem do século XX. Sim. Não é só do soldado, mas é o homem do século XX que fica ver os seus fantasmas. E é um sujeito descentrado. E é um sujeito descentrado. Eu acho que a obra de Freud, a importância dela é essa ruptura que ela faz, como a obra de Einstein também, ele rompe, né? Como Copérnico lá no século XVI também rompeu com a tradição mítica, e para mim, inclusive, são 3 autores que conseguem fazer essa descentralização do homem e do projeto iluminista de antropocentrismo de forma fantástica. Sim. Né? Inclusive, Freud vai dizer, não é você que manda em você. Exato. Ele Né? chama de feridas narcísicas. No Não é momento você. que a humanidade ia cair uma ficha do tamanho do E que Baudelaire poder fazia sobre. isso no século XIX, né? Nas Flores do Mal. Né? Eu tenho uma imagem do Baudelaire nas Flores do Mal, que é assim, ele vem na multidão, aquela multidão, né, de Paris, e ele olha para uma mulher e se encanta e se envergonha quando ele olha para baixo e diz que quando ele vai procurar de novo, ele não acha a mulher. Já foi. Né? Quer dizer, para mim, esse é o primeiro grande desencantamento humano. Sim. Né? A incapacidade de se apaixonar. Esse poema é A Uma Passante. É uma tradução do Ivan Junqueira, que é coisa linda. E ele termina justamente pensando essas relações fugazes. Bauman não era nem nascido, ele já pensa o amor líquido aí. Que ele termina dizendo, onde é que você tá? Meio que nesse sentido. Tu que eu teria amado, tu que bem o sabes. Ele termina bem nesse sentido. Há uma passante, que ele vê a mulher vindo, que ela vem de preto, dor majestosa, toda de luto. E ela vem, eles se olham, trocam aquele olhar, mas a vida da cidade moderna é tão frenética, a rapidez já se tornou uma realidade. E o luto da mulher é o luto dele por não ter... Naquela Paris, final do século XIX, que ele foi captado, fisgado por aquilo. O Baudelaire traz muito essa ideia do poeta flâner, do poeta que perambula pela cidade, que vê a cidade, que vê a dinâmica da cidade. Já é um pioneiro da E modernidade. que sofre, né? Com essa transição. Só para fazer essa ponte, eu trouxe umas sugestões de leituras, mas o meu livro predileto, dá-me trabalho muitas vezes pensar qual é meu livro predileto, porque às vezes muda, mas o meu livro predileto se chama Vida e Destino, foi escrito por um soldado soviético, Vassili Grossman. Ele lutou a experiência soviética e ele decidiu contar a história dele. Aí ele escreve um livro, Stalin aprende o livro. O livro não é, porque o livro trazia uma versão realista e uma versão que, querendo ou não, arranhava um pouco o discurso soviético naquele contexto de Guerra Fria do pós-anos 50. Esse livro foi preso. Esse livro ficou preso até o ano de 1989. E era o livro que todo mundo sabia que existia, mas ninguém tinha lido. Vassili Grossman, Vida e Destino. E ele traz muito essa reflexão. Porque quando a gente pensa, quais são os clássicos do século XIX? São todos sobre guerra. São Os Miseráveis, de Victor Hugo. Estamos lá na França. E são Guerra e Paz de Tolstói também. E é Guerra e Paz de Tolstói também. E a gente volta àquela primeira ideia que a gente teve, né? Exato. Essa Agora, tradição ocidental, né? Agora há uma desconstrução. Porque esse sujeito descentrado, ele está vendo o mundo à sua volta ruir. Os valores da geração anterior, eles não existem mais. Houve uma primeira guerra, houve uma quebra de uma bolsa de valores que jogou a economia global no buraco, houve uma ascensão, uma escalada de totalitarismos à direita e à esquerda, e houve uma Segunda Guerra Mundial. A gente sai de uma Segunda Guerra Mundial entrando e tentando entender o que é que acontece, ou o que é que aconteceu. A literatura judaica, ela tem uma palavra, no hebraico é Shoah. Shoah é missão. Os autores judeus, eles têm uma missão, e todos eles, ninguém assinou contrato nenhum, mas eles têm esse contrato. Eles precisam falar sobre o Holocausto. Saul Bellow, Primo Levi, que escreve o maravilhoso É Isso um Homem, conta a experiência dele em Auschwitz, né? Isso é um Homem. Jorge Seprum. Então, assim, muitos autores trazem essa ideia porque é meio que um exercício ético. Nós sofremos, eu e meu povo, seja povos originários, sejam afrodescendentes, povos, né, povos ciganos, povos judeus, não importa, o seu povo. Nós passamos por isso, e eu tenho um dever ético. A memória é um exercício ético, quando a gente pensa justamente essa questão da humanidade. Memória não é só um recurso que nosso cérebro tem. É um exercício ético, lembrar, né? E isso é muito forte na cultura judaica. Eles defendem que quando o mundo acabar, cada alma vai ser colecionada por Deus e colocada lá no paraíso.
antes mesmo de alguém subir ou descer. Deus primeiro vai recolher todo mundo. E eles trazem essa ideia de que o exercício ético de se lembrar. Walter Benjamin, nas suas teses sobre o conceito de história, ele fala sobre isso. É preciso escovar a história a contrapelo para que saltem dali os anônimos, os pequenos. Porque a história é contada pelos vencedores. E eu quero saber a história... de baixo, exato, né, que ele vai chamar. Eu quero ver a história dos perdedores. E que o Maurice Halbach, né, ele vai contar na ideia de história oral, que a melhor forma de trazer essa história a contrapelo é exatamente utilizar-se da memória coletiva. Exato. Né, que é uma memória que vai filtrar aquelas ações, aqueles eventos considerados importantes e que são esses eventos que precisam ser pensados. E mesmo que esse imaginário venha com um certo simbólico desse coletivo, mas ele está muito enraizado na realidade. Quando o convite foi feito, eu pensei em algumas obras. Aí deu até trabalho de pensar, porque, por exemplo, eu pensei em trazer Gen, que é um mangá sobre Hiroshima. O cara sobreviveu a Hiroshima e decidiu escrever a história, para falar o que aconteceu. Mas aí eu trouxe um autor judeu, que é o Art Spiegelman, escreve Maus. Isso aqui foi leitura do nosso segundo ano, na primeira etapa. E é o único quadrinho na história que ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo da humanidade. Art Spiegelman, ele é do quadrinho underground, nova-iorquino, e o pai dele, Vladek, sobreviveu a Auschwitz. Então ele decide contar a história do pai, e ele usa um recurso meio que curioso. Ele pega um discurso de Hitler, quando Hitler falava que os judeus eram ratos, e que teriam que ser exterminados. Que um gato não se acasalaria com um rato, o gato seria o nazista. E ele no quadrinho faz os judeus como ratinhos, faz os nazistas como gatos. E ele vai trabalhando no diálogo de gerações, e isso é uma coisa muito rica na obra, porque não há só uma discussão sobre guerra, sobre xenofobia, sobre o holocausto. Há uma discussão também sobre relações familiares. Um diálogo geracional. Pai e filho. E muitas vezes há uma comunicação, mas muitas vezes há um ruído também. Então a obra trabalha muito essa dinâmica. O Art Spiegelman, ele conta com uma sinceridade tremenda. Ele vai dialogando com a gente e contando a história do pai dele, né, que sobreviveu a Auschwitz. E muitos outros autores que também passaram por experiências parecidas vão contar suas histórias. Né? A gente pode falar, por exemplo, numa Anne Frank, que não sobrevive, infelizmente, mas que conta a sua história. Que traz essa ideia da história de um pequeno, de um anônimo. Mas aquela menina tem muito que nos dizer. Eu comento sempre com os alunos, quando a gente está falando do diário em algum momento da aula, sempre tem algum aluno lendo. O que eu acho incrível é isso. A gente está em 2023 e sempre tem algum aluno lendo Anne Frank. E é incrível, Rodrigo, como você tem também uma grande produção pós-Anne Frank. Sim, né? também. Uma grande produção, no sentido de dizer assim, a amiga de Anne Frank. Exato. Que é uma garota que também escreveu e que deixou registrado alguma coisa, né? A prima de Anne Frank. A prima, isso. Quer dizer, que você tem uma produção pós Anne Frank, que é uma produção de sujeitos, né, que vivem a guerra e que fazem a gente pensar sobre a guerra. Sim. Pensar também no vulto, no tamanho, na giganteza, por assim se dizer, de Anne Frank. No quanto ela inspira. Eu lembro, um dos primeiros livros que eu li, eu ainda morava em Catolé do Rocha, era um livro na biblioteca da escola, chamado O Diário de Zlata, Z-L-A-T-A. Era uma moça, uma menininha, que sobreviveu também à Guerra dos Balcãs. E ela tinha um diário. E ela publicou o diário dela. Ela é Malala. Tá entendendo? É ver justamente essas meninas gigantes aí, inspiradoras, e que são vozes de resistência nesse sentido. E só para fechar, já que a gente tá falando de meninas inspiradoras, Marjane Satrapi nasceu no Irã, era de uma família super progressista, intelectual, bem ocidentalizada, como todo o Irã o era nos anos 60 e início da década de 70. E ela viveu ali a revolução dos ayatolás, quando o Irã se torna uma teocracia. Então, ela decide contar a história dela nesse Irã através dos quadrinhos. Ela escreve, ela desenha, ela adaptou também para animação, ela é diretora de cinema também, Marjane Satrapi. E, assim, é chocante. Porque ela vai contando com o traço dela, uma menina. Ela conversa com Deus, a menina é uma criança. Ela vai dormir de noite, ela fica conversando com Deus. Ela imagina Deus, um velhinho barbudo, conversando com ela, dando conselho a ela. E um belo dia ela chega na escola, ela descobre que as meninas são obrigadas a usar um véu. Mas eu não tenho. Não, a escola tem. Ela só assiste um dia com véu. Porque no outro dia, ela já é separada dos meninos. As meninas já se separam dos meninos. E aí começa um processo de segregação das mulheres até elas serem proibidas de estudar. Segregadas a esse ponto. E aí ela vai contando essa vivência dela, e a obra é muito interessante porque é uma obra de formação. Aquilo que a gente comentava, né? De como a literatura trabalha essa coisa. Os alemães, eles têm um termo, Bildungsroman.
Romance de formação. Eu vou contar o cara da infância, como é que foi sua trajetória toda. E o século XX, com esses extremos, ele traz também uma desconstrução disso. Ele constrói e desconstrói ao mesmo tempo o herói, o personagem. E tem uma coisa muito legal na tua fala, Rodrigo, que é assim, por uma obra como essa, como o Persépolis, por exemplo, a gente pode, numa obra como essa, pensar a ideia de cultura de paz, né, para além da guerra, da macroguerra, né, mas pensando essa cultura de paz a partir das micro-relações, né, que eu acho que a ONU vai começar a fazer isso a partir de 45, né, e que quando se coloca uma ONU toda organizada a partir de secretarias, de outras instituições, e que cada instituição dessa passa a ter um sentido na construção disso que vai ser o novo século, né? Porque 45 você tem todo a experiência negativa do Holocausto, e é como se a ONU fosse a possibilidade de se criar o novo a partir de um conceito que vai ser muito forte lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o conceito de dignidade, né? Que precisa ser pensado a partir das micro-relações, né? Quer dizer, a paz ela passa a ser vista ausência de guerra, a Primeira Guerra, né? Para uma construção humana a partir da Segunda Guerra, construção essa que é possível a partir das micro-relações, né? Que está o preconceito, o racismo e outras relações humanas que passam a estar na ordem do dia, por exemplo, de uma Unicef, né, de uma Unesco. Né, quando a Unesco ela começa a associar a instituição escola como instituição congregadora de cultura de paz, isso passa a ser uma noção de paz que é muito nova. Estava lembrando aqui sobre como as leituras da Revolução iraniana, foi uma das primeiras vezes que eu me deparei com a ideia de que o desenvolvimento da sociedade nem de longe é linear, né? Foi a primeira vez que eu vi assim de perto como a gente precisa se manter vigilante no sentido de tentar buscar o progresso social mesmo. E como de tempos em tempos o desenvolvimento social, quem fala isso um pouquinho, acho que é o Edgar Morin, ele fala sobre, quando ele conversa sobre complexidade, ele fala sobre como o desenvolvimento social se assemelha muito mais a uma espiral. Apesar de que eu acho que isso ele fala numa citação, ele está citando alguém quando ele fala isso. Ele fala sobre o desenvolvimento científico, sobretudo que se dá muito mais numa espiral do que efetivamente numa linha reta. Ou seja, a gente está o tempo todo circulando e eventualmente isso vai levar a gente para baixo. Enfim. É chocante. Quando você pega fotografias ali do Irã nos anos 70, 60, você vê mulheres de biquíni, você vê o pessoal no shopping comprando, sabe, consumindo saia, de mini saia, universitária, sabe? E depois, 10 anos depois... E você pensar que numa sociedade como essa hoje, infelizmente, a mulher não tem a liberdade de se vestir da maneira como imagina, senão ela pode ser presa e até assassinada. Né? Enfim, é muito triste imaginar esses reveses, né, que a sociedade vai ter no seu desenvolvimento. Bom, mas enfim, retomando, Alisson, desculpa, a gente estava falando sobre como a ONU acaba tendo uma importância muito grande hoje na manutenção da paz, ou pelo menos se propõe a fazê-lo, né? Obviamente, a gente não está vivendo exatamente um movimento muito fácil, né? Eu estava vendo uma fala recente do Antônio Gutierrez, estava falando sobre como a gente está num momento duríssimo da história da humanidade, numa encruzilhada, infelizmente, muito terrível de escalada de violência mesmo, né? E ele falava sobre quais as medidas que a gente precisava tomar para tentar reverter esse quadro, o que é que seria importante nesse sentido. E aí, dando uma pesquisada nos indicadores que ele me mostrava, eu percebi que tem um índice, inclusive, eu acho que é Peace International Index, um negócio assim, que vai falar sobre, através de 23 indicadores, quais são as nações mais pacíficas do mundo, né? Ele vai levar em consideração fatores como investimento militar, investimento em campanhas de paz da própria ONU, enfim, a violência interna, tempo de resolução de conflitos. Então ele vai usar vários indicadores para conseguir saber exatamente quais são as nações mais pacíficas do mundo. E esse ranking vai apontar, se não me engano, em 2023 para a Islândia, por exemplo, que é um país muito pacífico, até porque é um país praticamente com um exército ausente, né? Ele vai apontar também a Finlândia, acho que Nova Zelândia lá pela 4ª colocação, acho que a Irlanda em 3º lugar, né?
O Brasil, infelizmente, está numa posição muito ruim nesse ranking, né? Acho que nem de longe a gente pode afirmar que o Brasil, o país da gente, é um país pacífico, né? Em contribuição a isso, a gente tem, infelizmente, os números terríveis da guerra que a gente vivencia cotidianamente no Brasil, né? Sobretudo de combate às drogas, que é, com certeza, um dos maiores motivos... Na verdade, a gente pode até colocar no plural isso. É muito assustador quando a gente pensa, por exemplo, que possivelmente essa guerra vai matar no Brasil tanto quanto uma guerra declarada entre Estado e nação, né? Isso. Então, isso é muito assustador na minha visão, né? Como no Brasil a gente consegue morrer, mas até mesmo no trânsito, né? A gente mata mais do que muita guerra no mundo, mas enfim... o fato é que a gente está ocupando uma posição muito ruim. A gente acho que essa pesquisa vai abraçar 160 países aproximadamente, e aí a gente está lá na posição 128, se não me engano, no resultado de 2023, né? Mostrando como a gente ainda tem um caminho muito longo. E a outra coisa que essa pesquisa vai mostrar, igualmente chocante, é que infelizmente há uma escalada de violência e a paz está dramaticamente ameaçada no mundo. A gente pode falar simplesmente sobre o episódio da Ucrânia, né? Da Ucrânia com a Rússia, mas com certeza isso não esgota a discussão. Na verdade, o problema é muito pior do que o que a gente está vendo ali, né? E isso se dá porque, em função daquele conflito, a gente disparou diversos gatilhos pelo mundo para outros conflitos, inclusive, por exemplo, no caso da União Europeia, sobre quão importante é para aquele continente manter em algum nível, ainda que seja uma paz armada, né? Estar pronto para um potencial conflito, né? Que eu acho que era algo que, em algum nível, nessa escala, estava bastante afastado. E aí o Gutierrez vai falar sobre isso, né? Como alguns freios institucionais, infelizmente, foram quebrados, né? Pela invasão que a Rússia promove na Ucrânia, mas também citando outros conflitos ao redor do mundo nesse mesmo sentido. Agora mesmo a gente está vendo uma escalada de violência muito significativa nos países africanos, com diversos golpes sendo propostos por juntas militares. Então, nesse sentido todo, acho que a gente vive um momento muito difícil, ao mesmo tempo que ele vai apontar, né, como eu dizia, possíveis soluções. Ele faz uma lista extensa de soluções que versam sobretudo no apelo às ODS, né? Uhum. Como focar nos objetivos de desenvolvimento sustentável é importante, porque, na verdade, comparando os países que estão mais evoluídos no que tange a ODS e comparando os países com os maiores índices de paz, a gente vê que os dois se casam muito bem. E que, na verdade, os países que evoluíram mais diante dos objetivos da ODS são também os países que apresentam os índices de paz mais elevados, efetivamente. Então, enfim, acho que vários fatores podem ser apontados aqui, mas com certeza um deles é o fato de que o próprio investimento, né, a força que move a sociedade, ela vai ser vertida para motivos muito mais interessantes, né, que promovam justiça social, que promovam a inclusão, que reduzam problemas graves do mundo como a fome. E aí, nesse sentido, é muito importante que os países se alinhem nessa direção. E eu acho que outra coisa que ele levanta, e que me capturou bastante, foi, acho que porque talvez essa seja uma das palavras do momento, né? Que é a inteligência artificial. Como é fundamental estabelecer alguns limites para a inteligência artificial para que a gente conquiste a paz no mundo, né? Porque imagina, a gente já tem tecnologia para isso, né? E, na verdade, a gente já teve ataques práticos, onde foi utilizada a inteligência artificial como arma, né? Para guiar armas, para guiar drones de forma autônoma. E veja, aqui a gente entra, sobretudo, num dilema ético muito forte. E numa questão que pode ser um divisor de águas. Porque, primeiro, com que frequência, né, a gente vai travar guerras a partir do momento em que a gente não precisar mais necessariamente morrer nesses confrontos, né? A partir do momento que a gente vai poder utilizar armas automaticamente controladas para fazê-lo. E segundo, até que ponto a gente pode automatizar esses sistemas? A defesa da ONU é que isso é dramaticamente perigoso, né? Porque imagina... se a gente coloca, por exemplo, o gatilho de lançamento de armas nucleares na mão do inteligência artificial, né? Conhecendo a complexidade que a inteligência artificial pode alcançar, isso pode significar potencialmente a aniquilação da humanidade. E tu fala, por exemplo, de uma questão de armas de destruição em massa, mas a gente pode pensar, por exemplo, a inteligência artificial associada à desinformação, que seria um outro viés aí de discussão também e que está na ordem do dia, né? A produção de imagens, ou mesmo a produção de textos, né, escritos, né, que destoam completamente de realidades, né, de verossimilhança, e que produzem tensões. Acho que existem importante isso também, né? Sites só de inteligência artificial. O site já é feito por um IA. Todas as matérias são mentirosas. Para você clicar,
Porque veja, né, fale bem ou fale mal, fale de mim, clique, e eles vendem publicidade. Eu vi tipo um bait esses dias na internet que era assim, 23 autores, 23, olha o número, 23 autores brasileiros de terror cósmico. Eu digo, terror cósmico? Sabe? Específico, né? Lovecraft, sabe aquele negócio de terror cósmico no Brasil, de 20, e logo 23, moral. 23, Rapaz, eu estudei tudo errado aqui agora. Aí fui lá, o povo nem existia, os autores, era tudo inventado. Eu digo, esse texto aí foi do ChatGPT. Foi todo inventadinho. E o pior é que tem público. Tem, porque querendo ou não, é isso, funciona, é um caça-clique. Clicou, foi lá, já viu a publicidade, E se você Já se girou a roda. identifica, né? já girou a roda. Bom, e a verdade não importa, né? Não. Se o cara tem clique, faz pouca Tem diferença. Exato. E assim, nesse ínterim, né, nessa possibilidade de se pensar, por exemplo, você fez uma pergunta e respondeu, que assim, diante de todo esse processo que a gente vive, né, de um mundo que está num sentido de guerra, tanto da macro-guerra como as micro-guerras ou micro... como é que a gente pode pensar, por exemplo, na construção de uma cultura de paz? Acho que esse é um ponto bem interessante. E aí eu queria já pensar numa primeira resposta a partir desse livro aqui, que quando a gente começou a pensar sobre esse podcast, eu disse, não, eu tenho que pensar um pouquinho em trazer o Edgar Morin, né? E esse livro aqui eu gosto porque ele traz uma discussão sobre os chamados 7 saberes necessários à educação do futuro. E aí, desses saberes aqui, eu peguei 2 que eu acho que são importantes. O Edgar Morin vai dizer o quê? Que primeiro a gente precisa reconhecer e ressignificar a nossa condição humana, né? E eu acho interessante essa ideia da condição humana, porque ele diz assim, durante muito tempo a explicação sobre a existência humana foi muito simplista, porque ela colocou em 2 blocos, né? Ricos e pobres, inteligentes e não inteligentes e tal. Só que ele vai dizer o quê? Que existem 2 coisas que nos faz humano, que é exatamente a nossa noção de enraizamento, ou seja, nós somos seres físicos, psíquicos, né, culturais, e a nossa noção de desenraizamento, né, que é o quê? Nós temos uma diferença em relação aos outros animais, né, e essa diferença está, por exemplo, como a gente pode utilizar, por exemplo, a tecnologia para acelerar processos, para produzir alimentos e tudo mais. Mas existe uma questão que ele vai chamar de unidualidade, né, que seria exatamente o quê? Nós somos seres biológicos, sim, mas somos seres culturais, tá? E essa ideia de ser biológico nos faz ser o quê? O que ele vai chamar de seres planetários. Nós somos seres planetários. E como seres planetários, nós fazemos parte de toda uma estrutura planetária e a gente precisa cuidar, inicialmente, do planeta. Tem até teoria para isso, né? Acho que é a teoria da Gaia, né? Gaia. E aí tem uma coisa interessante, ele diz, como seres globais, nós precisamos de algumas coisas, né, de algumas práticas, e a primeira delas é assim, é preciso ensinar, e ele diz assim, a escola passa a ter uma função significativa nessa cultura de paz, porque é preciso ensinar para a compreensão. Eu acho isso massa, né? E ensinar para a compreensão seria basicamente ensinar para o diálogo. Eu lembrei muito do Habermas, né, na teoria da comunicação racional, que ele diz assim, nós só podemos estabelecer uma comunicação racional se as pessoas estiverem a fim de conversar de forma racional. Uhum. Eu acho interessante porque, assim, nos últimos tempos, a gente vem trazendo alguns exemplos, assim, as pessoas não querem conversar de forma racional e elas passam a se adjetivar. Não vou conversar com você não porque você é isso. Vou conversar porque você é isso. E aí, a partir do momento que você adjetiva o outro, a teoria da comunicação racional de Habermas, ela vai ralo, acabou-se. Então, ensinar para compreensão, né? Por quê? Porque ele vai dizer que nós vivemos em um cenário de incompreensões constantes. Nesse caso, o que se rompe essencialmente é isso, né? Quando você adjetiva o outro a partir de um termo predefinido, como você acabou de citar, você está arrancando a noção de que aquele indivíduo tem determinadas necessidades, de que ele existe, que ele tem os dramas dele, que ele precisa também ser compreendido como tal. De outra forma, você não consegue estabelecer então, porque ele diz, ensinar para compreensão, né? E como eu falei, ele dá um sentido à escola. Eu acho que por isso que esse livro é tão forte para educadores.
né? E ensinar para compreensão é o quê? Ensinar para o bom senso. Curioso isso, né? A gente às vezes pede bom senso e as pessoas... Bom senso, né? Para intencionalidade comunicativa, ou seja, a comunicação, ela nos faz humano, né? Ela nos torna humano e ela pode ser uma chave interessante para essa cultura da paz e também para a cultura do autoexame, da autoavaliação, né? Poxa, será que essa comunicação, e aí pode pegar a questão da fake news, né? Esse autoexame, né? Será que o que eu estou colocando aqui o que essas é tecnologias passivo? que essa fake news rouba da gente é essencialmente isso, né? Essa ela capacidade, ela rouba essa racionalidade, ela rouba a identidade do outro, a capacidade de enxergar o outro. Tudo isso ela vai fazer com disseminação massiva de informações falsas, né? Com esses textos falsos. Na verdade, a gente está falando disso como se fosse uma grande novidade, mas se a gente pensar em vários momentos da história recente, na forma como as democracias foram fortemente violentadas por esse processo, né? A gente pode falar aí, por exemplo, do Brexit, né? Que é um processo que teve uma ingerência gigantesca das redes sociais, com um papel central, né, nesse direcionamento, tudo isso baseado, sobretudo, em informações falsas, né? Foram produzidas massivamente, jogadas para as pessoas certas, né? Pessoas que já teriam certa propensão a essa não identificação do outro, né? E aí ele cria essa rivalidade, nós, eles, né? Nós e os imigrantes, nós e os terroristas. Eu e o... Questão da alteridade. Isso, exatamente, essa coisa de uma polarização, que é a polarização que causa necessariamente, naturalmente, qualquer tipo de conflito. Sim. O professor Antônio Sidecum, ele tem um livro interessantíssimo chamado, acho que eu já te mostrei ele, Alteridade e Multiculturalismo. Cola muito com essa nossa reflexão de hoje, assim, porque pensar um mundo de paz é pensar, assim, um mundo multicultural, repleto de diferenças, e que, sim, precisa encontrar caminhos de viver em paz, tranquilo. E aí ele vai pensar justamente no processo de relativismo cultural. Entender que meus valores, minhas concepções, minhas visões de mundo, tudo bem, elas só são minhas. As suas são suas, as de Raoni são de Raoni. E nesse sentido, como o Brasil empobreceu, né? Infelizmente, a gente se tornou recentemente mais intolerante. Daí, de novo, a ideia de espiral, né? Ele não está desenvolvendo de forma linear. E ele defende que o remédio, o caminho, ou um dos caminhos para essa cultura, é o relativismo cultural. Ter esse entendimento. Entender o outro, entender que o outro é um outro. Porque você também é o outro do outro. Do outro, Desculpe. E como é interessante isso, Rodrigo, assim, como é como se esses autores que a gente cita aqui, o Morin, que você citou, eles trazem essa ideia de que é possível. Agora, é possível a partir do momento que você tenha uma informação que seja uma informação concreta, né? Quer dizer, relativismo cultural é um conceito, né? Ensinar para compreensão é um conceito, né? Mas é um conceito que as pessoas precisam estar muito abertas para pensar sobre. Permitir-se isso, né? Eu acho que é basicamente... Que é um exercício de empatia também, né? Que é colocar-se no lugar do outro. Do outro. E sempre, né? Nesse sentido. Gente, eu acho que a partir de agora a gente vai fechando, né? Porque já temos aí quase 50 minutos de conversa. Então, assim, eu agradeço demais a participação, o convite da escola para conversar com vocês. Foi um prazer gigantesco. E vocês podem também conversar aí, ou dizer as últimas palavras. Eu confesso que eu ficaria assistindo meus colegas falando aqui por horas. Que bom. Muito obrigado, assim, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria dizer que eu estou muito feliz em saber que eu tenho ao lado aqui, como companheiro de trabalho, essas duas figuras incríveis aqui. E espero que a discussão tenha sido frutífera e que a gente tenha conseguido refletir um pouquinho sobre como é importante. No final, a gente acabou voltando meio que para a escala do indivíduo, né? Para a escola, sobre como a educação e essa capacidade de enxergar o outro são fundamentais. Eu acho que isso são capacidades que a gente precisa desenvolver também no ambiente escolar, não só nele, mas certamente nele é um espaço muito importante para isso. Eu agradeço demais o convite feito pela escola, agradeço demais a companhia de vocês e é muito bom discutir conteúdos, discutir questões que perpassam nossas áreas de conhecimento e sempre pensando nesse viés humano, né? Que é o que importa. Sempre, nunca esquecer o humano, que é o mais importante de tudo. Valeu? Valeu, galera. Na paz.